Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meditemos a palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo 14, de 28 a 33. E diz assim: De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia uma delegação enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido você a dar um beijo na palavra de Deus, porque beijar a palavra é beijar também o Senhor da palavra. E assim nós abrimos o nosso coração para acolher esta palavra, palavra viva, palavra eficaz, como nós falávamos agora há pouco. Quando Deus ele pronuncia uma palavra sobre nós, essa palavra não volta para ele sem causar um efeito na nossa vida. Por isso que eu já peço a Deus que esta palavra, que esta meditação, ela cause um efeito na tua vida, ela provoque a tua vida, ela mexa com a tua vida, ela te retire de onde você precisa sair, ela te leve para onde você precisa ir. Manifesta a tua graça, Senhor. Nesta palavra, meu irmão, minha irmã, eu quero meditar com você sobre a perseverança nas pequenas coisas. É muito interessante vermos que, por exemplo, o Sorrindo para a Vida, ele é um programa diário, ele é um programa cotidiano. Por isso que eu quero falar sobre esta perseverança a partir daquilo que o Senhor falou conosco nesta palavra. Jesus fala da constância, dizendo do homem que, querendo construir uma torre, não calcula bem os meios e, por não ter preparado devidamente a obra, tem que largar a construção inacabada. Os que veem, diz, caçoavam dele e comentavam: este homem começou a edificar e não pôde terminar. E o primeiro questionamento que eu já faço para mim, para você, meu irmão, minha irmã, é: quais são as obras inacabadas da tua vida que você parou, que você desistiu, que você estacionou, que você não seguiu em frente? Não por ter visto que aquilo não era para ser, mas simplesmente porque você não deu continuidade, você não perseverou. Tudo aquilo que nós vivemos, meu irmão, minha irmã, precisa ter um começo, um meio e um fim. A vida, ela já nos diz disso. Nós fomos gerados ali no útero da nossa mãe, pela graça de Deus. Depois nós fomos gestados, depois nós nascemos, e aí continuamos a nossa vida: infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, idade adulta, velhice e depois a morte, como passagem para a nova vida, para o novo tempo. Ou seja, até mesmo as fases da nossa vida, elas dizem daquilo que é esta continuidade, esta perseverança. Por que você parou aí? Por que você deixou de dar passos? Por que você não insistiu, não persistiu, não continuou?
Deus está te chamando hoje, meu irmão, minha irmã, à retomada. Na Canção Nova nós temos vários documentos que o nosso pai fundador deixou, Padre Jonas Abib, para nós, dizendo a respeito das retomadas. Por quê? Porque a nossa vida é feita de retomadas. Nós caímos, precisamos levantar, nós paramos, precisamos continuar. Nós nos cansamos, precisamos nos revitalizar as forças para que assim possamos continuar a caminhar, a viver. Então Deus já está te chamando. O que foi, onde foi que você parou, por que você parou? Vamos dar continuidade? Vamos permitir que Deus Ele faça na tua vida hoje, nessa situação que você está vivendo, no teu casamento, na tua família, na tua casa, nos teus estudos, na tua saúde, nos teus relacionamentos. Deixa Deus Ele dar continuidade. Deixa Deus Ele completar a obra começada. Olha só que bonito quando nós ouvimos isso. Deus falando conosco dessa perseverança do cotidiano. O cotidiano é a sequência contínua dos dias. O cotidiano cristão é essa sequência marcada pela constância na fé e pela fidelidade ao amor. Eu quero louvar e bendizer a Deus por esta frase hoje do dia aqui do programa, de Santa Catarina de Sena. Deus não faz nada por acaso. Eu não tinha visto que seria essa frase. Deus está confirmando a sua palavra. Todo mal é ausência do amor. É a frase de Santa Catarina de Sena que a Patrícia nos trouxe. E agora o que eu acabei de ler? O cotidiano cristão é essa sequência marcada pela constância na fé e pela fidelidade ao amor a Deus e aos irmãos. Ou seja, aquele que não ama não consegue viver o cotidiano da sua vida na presença de Deus. Só pode viver por amor. Senão você se cansa. Por que será que você já começa o dia reclamando? Que trabalho chato, eu tenho que ir para essa empresa de novo, eu tenho que ir para essa faculdade de novo, eu tenho que estar com aquela pessoa de novo. Que triste, meu irmão, minha irmã, quando você não descobre por trás das situações da vida aquilo que deve ser a manifestação do amor a Deus e aos outros. É por isso que a tua vida está pesada, é por isso que você está cansado, é por isso que você está sem sentido naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque está faltando amor, está faltando entrega, está faltando dedicação, está faltando perseverança. Porque quando nós amamos, tudo é diferente. Eu não estou aqui hoje nesse programa porque eu fui obrigado a estar aqui. Não, eu não vim obrigado. Eu vim porque eu encontrei-me com Deus, o seu amor tomou conta da minha vida, eu livremente decidi entregar minha vida a Ele e me entreguei neste carisma e nesta obra de evangelização. E é por causa disso que eu estou aqui, anunciando a palavra dEle para você. Então o que me traz aqui? Ontem, para chegar aqui em Cachoeira Paulista, véspera de feriado, sabe quantas horas eu demorei para chegar aqui, vindo de carro de São Paulo? 5 horas e meia. 5 horas e meia. Então, se eu tivesse aqui por causa de dinheiro, não tem dinheiro que pague isso. Se eu tivesse aqui por obrigação, minha cara estaria emburrada, eu estaria de mau humor, mas eu não, eu estou feliz. Por quê? Porque eu encontrei-me com Deus, encontrei-me com o seu amor, e mesmo os sacrifícios que eu passo nessa vida, se eu vivo no amor, tem um sentido, tem uma direção, tem um para quê. Coloque um para quê na tua vida. Coloque uma decisão naquilo que você faz. Não faça as coisas obrigado, não faça as coisas com peso, com raiva, não faça as coisas de qualquer jeito. Talvez as situações que você está passando hoje é porque você deixou de encontrar esse amor de Deus no dia a dia, naquilo que você vive todo dia. Tua família está pesada, teu casamento está sem jeito, teus filhos você não sabe mais como educá-los, está faltando amor aí.
O amor é o quê? É o encontro com uma pessoa, com o nosso Deus, que se chama Jesus Cristo. Se você encontrar-se com Ele, você vai ver que tudo vai ser diferente, que tudo vai ser novo. E mesmo quando você estiver carregando a cruz, como muitos agora estão, muitos acompanhando esse programa, estão sentindo o peso da cruz, mas esse peso se torna leve à medida que você ama a Deus e aos outros. Se torna leve, faça a experiência. O cotidiano é feito de cada dia, cada passo é feito das coisas ordinárias. Muitas pessoas vivem, passam a vida inteira esperando acontecer algo extraordinário, um milagre, uma grande manifestação. Nós não vivemos de coisas extraordinárias, nós vivemos do ordinário da nossa vida. É no ordinário que Deus se revela, é no dia a dia que Deus está, aí no teu trabalho, aí na tua casa, aí nos teus estudos, aí na tua cozinha. Quantas donas de casa estão agora já fazendo o seu almoço e escutando o Sorrindo para a Vida? É aí, nessa panela à pressão que você está cozinhando o teu feijão agora, que Deus está falando contigo. Varrendo a tua casa, nesse escritório. Quantas pessoas que a gente escuta que dizem: olha, eu estou lá no trabalho, mas estou com fone de ouvido lá, escutando, Sorrindo para a Vida. É para você que Deus está dizendo: faça do teu ordinário, do teu cotidiano, uma manifestação de amor a Deus, porque tudo vai ser diferente. Se você viver esperando o extraordinário, muitas das vezes o extraordinário não vai acontecer e você vai ter um dia a dia frustrado, cansado, sem sentido. Deus está tocando a tua vida agora. Você que amanheceu emburrado já. Tem gente que já começa o dia de mau humor. Pelo amor de Deus, deixa o Senhor tocar a tua vida. Coloca amor naquilo que você faz. Todos temos obstáculos e imprevistos, mas o importante é que não sejamos nós quem interrompe a estrada. Olha só, essa frase é de São José Maria Escrivá, porque eu me baseei na sua obra O Caminho para poder fazer essa pregação. As coisas acontecem, os obstáculos são postos pelo mal, pela vida, pelas situações, mas você não pode interromper o caminho. Está escutando? Você não pode interromper o caminho. O cotidiano, o dia a dia, o que você precisa viver, conte com a graça de Deus para vivê-lo bem. Não interrompa, não pare. Olha só, essas torres inacabadas, vamos olhar para isso, que a palavra nos diz do Evangelho de São Lucas 14, que nós lemos: este homem que não calculou, que não planejou, que não perseverou, deixou a torre inacabada. Quais são as torres inacabadas da tua vida? Essa faculdade que você começou e não terminou, essa limpeza na tua casa que você começou e não terminou, esse propósito com Deus que você fez, mas não levou adiante. Torre inacabada. Deus não quer torres inacabadas na tua vida. Deus não quer situações paradas na tua vida. Deus não quer que você pare no meio do caminho. Vamos continuar, vamos perseverar, vamos insistir. Quantas vezes começamos algo em nossa vida, seja material ou espiritual, e sem motivos sérios, desistimos e paramos. Você fez um propósito nesse ano de 2025 que já está chegando ao fim, e que você não conseguiu viver lá no início. Mas o que você fez? Você não reformulou e você parou, não colocou propósito nenhum. É tempo de balanço, né? Final de ano, início de ano, é o tempo de nós fazermos um balanço da nossa vida. Para quê? Para olharmos o que vivemos de bom, o que não vivemos de bom e quais são as metas
para o próximo ano. O ano litúrgico se findará daqui a pouco na festa, na solenidade de Cristo Rei, e vamos começar o Advento, novo ano. E o ano civil terminará dia 31 de dezembro. E aí? Qual é o teu balanço? Quais são as torres inacabadas que você precisa? Traga na tua mente agora essa imagem. Uma torre começada, os tijolos postos, mas inacabada. O tempo veio, foi criando ali um mato, foi criando limo, uma sujeira. Talvez a tua vida esteja como essa imagem. É hora de colocar para terminar a obra começada. Assim, você tem um monte de coisas inacabadas em sua vida que precisam ser continuadas. Talvez, até mesmo, você percebeu que isso que você começou não era para ser. Só que você não foi até o final para dar um ponto final, sabe? Quando nós estamos estudando lá o português e todo texto, toda frase precisa ter o quê? Um ponto final. Você viu que não era aquilo, mas você não foi até o fim para fechar o processo, terminar a situação. Pessoas que você viu na tua vida que não faziam bem, só que você precisava colaborar para o crescimento dessa pessoa, dizendo a ela o que ela precisava mudar. Você simplesmente deixou de falar. Você simplesmente se afastou. Não teve uma conversa, não teve um aproximar-se, mesmo sabendo que aquela amizade, aquele relacionamento não era para ser continuado, mas você não soube terminar a obra. Deus está falando com você também. Faltou amor, faltou decisão, faltou vontade firme, faltou coragem para poder continuar a obra. Sem amor não há perseverança. E sem sacrifício não há amor. Gente, o sacrifício está ligado diretamente ao amor. Quem ama, sacrifica-se. Não tem amor que não exija sacrifício, entrega, doação. Não tem perseverança que não seja por amor e não tenha perseverança com amor que não seja ligada ao sacrifício. Entendeu? Perseverança, amor, sacrifício. Todo dia limpar a casa. Meu Deus, eu escuto minha mãe, eu escuto minhas avós, eu escuto tantas mães que dizem, é uma oferta todo dia fazer comida, limpar a casa, lavar a louça, passar roupa. Se não tem um sentido, um amor, você não vai passar esse sofrimento, esse sacrifício. Por favor, por isso que eu estou dizendo, encontre aí o sentido. A perseverança ligada ao amor, que já está ligado diretamente ao sacrifício, à oferta da vida, porque custa. Eu tive que ter paciência ontem dentro do carro para chegar aqui em Cachoeira Paulista, 5h30 depois que nós saímos de São Paulo. Mas aí, pela salvação das almas, pelas pessoas que amanhã estarão conosco, hoje, nos sorrindo para a vida. Olha como a gente encontra o sentido, mas que não deixa de ter sacrifício. Encontre o sentido, para que os sacrifícios sejam superados, suportados, vencidos. Como você viu que era exigente, tinha sacrifício, tinha oferta, por isso você parou. Olha, eu tenho algo para te dizer, viu? Se você parou a obra na tua vida, a obra de Deus, por causa do sacrifício, da exigência, nessa vida não existe nada que não tenha sacrifício, que não seja exigente. Eu te falo com um sorriso nos lábios. Por quê? Porque senão você não vai conseguir fazer nada. Para viver, você tem que acordar, você tem que levantar, fazer sua higiene pessoal, tem que se alimentar, porque senão passa mal, desmaia, não dá conta. É uma exigência, é uma busca que precisa ser feita.
Muitas das vezes você diz: eu só faço o que eu gosto. Isso é um perigo. Se você só faz o que você gosta, a tua alma está em perigo, a tua família está em perigo, o teu trabalho está em perigo, porque nesta vida nós não fazemos só o que gostamos, não fazemos. Por isso que a gente tem que entender que vai haver sacrifício, vai haver oferta, e aí eu encontro o sentido para sofrer, o sentido para ofertar-me, e aí eu não pararei nas dificuldades que surgem, pois na vida muitas vezes temos que fazer o que não gostamos, como sacrifício, como penitência, para alcançar um objetivo maior, para chegar à meta. Este ano eu vou, para poder fazer tal faculdade, eu vou precisar economizar, porque tem gasto de ônibus, tem alimentação ali, então eu não posso gastar com coisa supérflua. Não, o que é superficial eu vou ter que deixar de lado por causa de algo maior. E a tua salvação? E a tua santificação? Por algo maior. O que é preciso para alguém ser perseverante? Escuta, primeiro, oração. A força que precisamos não vem de nós mesmos. Você está escutando, meu irmão, minha irmã? A força que você precisa não vem de você mesmo, não vem de você mesma. A força que precisamos vem de Deus. É por isso que nós precisamos rezar: Senhor, não dou conta de continuar. Isso aqui é penoso, é sacrifício. Me ajuda. Você precisa contar com a graça de Deus. Nós precisamos contar com a graça de Deus. Então a primeira coisa essencial para ser perseverante é a vida de oração. Terço, adoração, palavra de Deus, Eucaristia, confissão, jejum, comunhão, para dar conta, porque humanamente sozinhos nós não conseguimos. Primeiro passo para ser perseverante, oração. Segundo passo para ser perseverante, não tenhamos pressa nos resultados. Agora pegou, né, padre? Porque eu quero as coisas para ontem. Porque nesse mundo imediatista, a internet não funciona, eu já fico louco. Eu quero as coisas para ontem, para já, para agora. O perseverante não tem pressa. O perseverante sabe que vai ter que dar um passo de cada vez para chegar no lugar que Deus o chama, para alcançar aquele objetivo. Quantos anos de faculdade para se formar? Quanto tempo vai levar para isso, para aquilo? O perseverante, ele é paciente. Ele sabe esperar. Vivemos em um mundo do imediatismo. Respostas fáceis e rápidas da internet. Coloca lá. Como é que a gente fala? No pai dos burros. Para saber qual é a resposta. Você não estuda mais. Você não aprofunda nenhum assunto, porque você quer o mais rápido, o mais fácil. Os frutos para serem colhidos precisam ser esperados. Escuta, para o fruto maduro, saboroso, delicioso chegar até nós, ele precisa ser esperado. Planta, rega, poda, para colher. Então quem tem pressa não consegue ser perseverante. Primeiro ponto, oração. Segundo ponto, para ser perseverante, não ter pressa, ser paciente. Terceiro ponto, ter a humildade de recomeçar. Padre, não deu certo esse projeto na minha vida. Padre, eu não consegui. O que eu faço agora? Me desespero, desisto da vida? Não, recomeça. E só recomeça aquele que é humilde. O orgulhoso, ele vai quebrar. O orgulhoso, ele vai ranger, ele vai parar. Mas o humilde vai dizer, vai sofrer, vai sentir o peso da cruz, mas ele vai dizer: com a graça de Deus eu vou começar de novo. Com a graça de Deus eu vou insistir, eu não vou parar. Então, o perseverante, ele é humilde.
Não deu certo, começa de novo. O orgulho atrapalha alguém a ser perseverante. O orgulhoso não quer recomeçar, não aceita recomeçar. O humilde recomeça quantas vezes for preciso. O humilde vai recomeçar quantas vezes for preciso. Quarto ponto, concretizar a obra. Porque não adianta você sonhar, projetar, pensar, se organizar e não fazer nada. Gente, a vida não é feita só de sonhos, não. Sai dessa ilusão. Sai dessa paralisia. Se você não começar a colocar as mãos à obra, não vai dar certo nada na tua vida. O perseverante não vive de sonhos. Os sonhos precisam ser realizados. Aquilo que você precisa viver tem que ser colocado em prática. Os passos para ser melhor, a luta contra o pecado, deixar lugares, deixar de fazer algo que você estava fazendo de mal, ter um propósito para perseverar. Qual o bem que você busca? Coloca em prática isso. Eu não consigo tudo de uma vez. Passo a passo. Uma palavra, uma decisão, um olhar, uma resposta. Isso vai tornando concreto a tua vida. Amanhã vou começar meu trabalho sem atrasos. Eu vou oferecê-lo a Deus. Vou lutar contra a gula. Não repetirei aquele prato. Está muito gostosa essa comida. A pessoa está obesa, a pessoa está gigante, e aí está comendo, e quer lutar, quer vencer a gula, quer diminuir o peso, quer melhorar a saúde. Então você precisa renunciar. Só uma vez, só essa quantidade, só esse alimento. Anote os propósitos para você conferir a cada dia se estás sendo fiel. Coloca lá no papel, na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, lá na tua cabeceira da cama, para ver se você está sendo fiel. Concretizar os sonhos, as metas, os propósitos. Perseverar, persistir pouco a pouco com a graça de Deus é necessário para alcançar a maturidade cristã. Tem gente que não sai da infância, né? São Paulo dizendo nas suas cartas: eu não posso dar um alimento sólido para vocês porque vocês ainda estão no leitinho de criança. Vamos amadurecer? Vamos crescer na fé? Papa São Gregório Magno diz: a alma humana como o barco contra a correnteza de um rio. Não pode manter-se parada em um mesmo lugar, porque senão se esforça para subir, irá sendo arrastada por água abaixo. A perseverança nos leva à frente, não nos deixa parado. Quem fica parado é arrastado para trás e a água leva. Mas o que é que te move? Primeira coisa, o amor. O amor te faz ser perseverante. O amor que está ligado ao sacrifício, mas torna o sacrifício leve para permanecer com Deus. Vai pedindo essa graça agora a nosso Senhor. Vai entregando a tua vida a Ele. Vai pedindo ao Senhor que te faça perseverante. Olhe para as torres inacabadas da tua vida e tome a decisão hoje de concluir esta obra pela graça de Deus. Que o amor te leve, que o amor te arraste. Nós só conseguimos ser perseverantes, nós só conseguiremos viver na fidelidade a Deus se existir amor na nossa vida, amor a Deus, amor ao próximo, amor a você mesmo, a você mesma. Vai pedindo isso ao Espírito Santo agora. Pessoas que estão paralisadas na sua vida, pessoas que estão conformadas, eu peço agora a Deus a graça, que Ele tire todo o conformismo negativo na tua vida.
Você que se conformou com essa doença, você que se conformou com esta situação, você que se conformou com essa depressão, você que se conformou com esse relacionamento que está te abusando, em nome de Jesus eu peço agora que Ele te retire desse conformismo ruim, negativo, que te paralisa, que te deixa nessa situação triste na tua vida. Você que não consegue perseverar, você que não dá passos, você que só quer as coisas que te tragam prazer, que te levam a experimentar o que é gostoso, mas que está levando a tua alma para o inferno. Que Jesus te liberte agora, que o amor te reconstrua, que o amor te levante, que o amor de Deus te ponha de pé, que o amor de Deus te leve a dar uma resposta concreta na tua vida hoje. Nós pedimos isso ao Espírito Santo. Age, Espírito Santo de Deus. Canta essa música dizendo que nós encontramos o Senhor, e quem encontra com Ele deseja se apaixonar e amá-lo mais, para ser perseverante. Cante. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti.